Bom, pessoal, tá aqui o diagrama esquemático que eu fiz a partir do circuito do reator eletrônico. E por que eu tive que mostrar toda aquela explicação teórica lá? Porque se eu fosse partir logo para cá, ia ficar muito mais difícil de entender. Muito mais difícil. Então, de forma didática, eu mostrei toda aquela teoria para que a gente consiga entender agora como é que funciona um reator eletrônico. Bom, aqui entra a tensão da rede, 220 volts, RMS. Entra onde? Entra numa ponte retificadora. Isso aqui eu já dei aula sobre isso, já falei várias vezes sobre isso. Vou botar inclusive o link aqui para você dar uma olhadinha, quem não assistiu a aula de ponte retificadora. Circuito retificador de onda completa com ponte retificadora. Quem não assistiu, dá uma olhadinha. Depois de retificada, a tensão é filtrada. Eu também tenho aula sobre isso, dá uma olhadinha lá também, botar o link aqui. Esse resistor aqui, 4.7 ohms, ele funciona, aqui ele está funcionando como fusível. Por quê? Porque se eu correr curto nesses transistores ou na ponte e não tiver nada protegendo, vai desarmar o disjuntor da casa lá. Então aqui ele funciona como fusível. Esse resistor de valor baixo. Ele também funciona para dar uma amenizada nessa parte bem aqui, porque esse capacitor aqui é um capacitor de capacitância baixa, porém tensão elevada. E quando ele vai sendo ligado, ele puxa muita corrente da rede, porque o capacitor, quando ele está desligado, ele é como se fosse um curto. Então, quando fosse ligando ele ia puxar muita corrente. Então, o interruptor lá ia começar a carbonizar os contatos muito rapidamente, o interruptor da lâmpada. Então, esse aqui dá uma amenizada assim na puxada de corrente inicial, na hora de ligar a lâmpada, para poder carregar esse capacitor. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão da rede, só que eu vou ter ela como? Eu vou ter ela retificada e filtrada. Então aqui vai ter uma tensão alta, vai ter quase 300 volts aqui, 300 volts contínuo. Não vai ter o valor de pico porque esse capacitor não tem um valor muito elevado. Mas vai ter um valor bem alto, tá? Esses dois transistores aqui são justamente esse aqui e esse aqui. Esse aqui, ó, de cima, seria esse cara bem aqui. E esse outro bem aqui, ó, seria esse cara bem aqui. Então, quando esse aqui está fechado, esse aqui está aberto. Quando esse aqui está fechado, esse outro aqui está aberto. Esse núcleo toroidal aqui são justamente essas três bobinas bem aqui. Então, bem aqui, as três bobinas. Esse cara bem aqui, ó, esses dois capacitores, são os capacitores da teoria bem aqui, ó. São o capacitor C1 e C2, que faz aquela jogada do pré-aquecimento e geração da alta tensão. E aqui está o tubo. Aqui está mostrando como se fosse um tubo reto, né? Mas a gente sabe que na lâmpada lá ela dá aquela volta e tal. Mas no final de contas sai só 4 fios, que é justamente o tubo aqui e os catodos. Como é que funciona? Inicialmente, Q2 fecha daqui para cá. Como é que ele fecha? Ele fecha usando uma jogada da partida, que depois eu vou explicar, tá? Então, ó, o mais tem que chegar no menos. Aqui está o mais, ó. Bem aqui, repara que aqui está o menos. Então, qual vai ser o sentido do fluxo de corrente? Vai ser esse aqui, ó. Passar por aqui, passar pelos catodos, passar por aqui, passar pelo indutor, passar por dentro do núcleo toroidal, passar pelo transistor e chegar no menos. Isso aqui é com a situação. Essa situação minha aqui, ó. Com esse cara aqui fechado, esse aqui é aberto. Que é a carga. De quem? Que vai carregar esse indutor aqui e os capacitores. Isso no primeiro momento. No segundo momento, esse cara aqui vai abrir e esse aqui vai fechar daqui para cá. Quando ele fecha, ó, repara que ele fecha, ele bota um curto-circuito daqui para cá, ó. Então ele vai fazer qual circuito fechado? Vai ser daqui para cá, ó. Esse aqui tudo vai ser circuito fechado. Que vai ocorrer o quê? A descarga do indutor e dos capacitores. Seria equivalente a quem? Essa segunda parte bem aqui, ó.
Então, quando o Q2 opera, o circuito é carregado. Quando o Q1 opera, o circuito descarrega. Então, no tubo aqui, sempre tem energia passando. Não acontece aquele efeito da cintilação, que é quando a onda chega no zero, lá daquela onda de 60 Hz, não acontece, porque sempre tem corrente passando no tubo. Seja vindo da fonte, que é esse momento bem aqui, seja através da descarga aqui, que é quando Q1 opera. Tá. Mas para isso aqui acontecer, Q2 tem que começar, né? Q2 tem que fechar. Quem é que dá a partida em Q2? Esse cara bem aqui. Esse cara que a gente chama de diac. O que acontece? Essa tensão aqui, ó, ela vai aparecer bem aqui, que C4 é capacitor, que capacitor não passa tensão contínua. Mas ela vai passar aqui por esse resistor bem aqui. Então aqui vai ter uma amostrazinha de tensão. Tá? Essa tensão vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai passar por resistor de 47K e vai chegar bem aqui nesse diac. Essa tensão vai fazer o quê? Vai fazer começar a C6, vai começar a se carregar com essa tensão. O diac ele tem a seguinte característica. Ele é uma chave operada por tensão. Daqui para cá a gente tem C alta, se a tensão for baixa. Agora, se aparece um determinado nível de tensão entre os terminais do diac, ele fecha daqui para cá. Então o que acontece? Esse capacitor vai carregando. Vai carregar, vai carregar, vai carregar, vai carregar. Quando chegar em determinado momento, o diac, ó, repara que um de lado tem a tensão que está subindo. E do outro lado ele tem quem? Ele tem um menos. Passando aqui para a bobina, que é baixa impedância, para um resistor de nível baixo, R4. Quando ele chegar em determinado valor de tensão, o diac vai disparar. Quando ele dispara, ele fecha daqui para cá. E aí ele faz o quê? Ele mete corrente aonde? Na base do transistor Q2, dando início ao processo. Ah, mas e o que é que impede esse diac de ficar toda hora disparando? Porque é para disparar só no começo, né? Depois Q1 e Q2 vão ficar sozinhos através do quê? Desse núcleo toroidal. Quem é que faz que esse diac fique fora da jogada durante o funcionamento normal? É justamente esse diodo bem aqui. Depois que o circuito começa a funcionar, esse capacitor aqui, o que vai acontecer? O diac só disparou porque esse capacitor carregou, não foi? Pois bem, toda vez que Q2 fecha, ele joga esse potencial para onde? Esse potencial bem aqui, ó. Ele joga esse potencial quase que por terra, né? Pois bem, onde tem esse diodo bem aqui, ó. Toda vez que Q2 fecha, ele descarrega esse capacitor através desse diodo bem aqui, ó. Por terra. Então a gente vê o quê? Que C6 não consegue mais chegar no nível de disparo do diac. Então o diac dispara só naquele momentozinho mesmo. Naquele momentozinho inicial. E como é que fica aquela jogada dos transistores ficarem chaveando? Um desliga e o outro liga. É da seguinte forma. Depois que ele começou a funcionar, o fato da corrente estar passando por aqui, aquela corrente principal, gera um pulso assim, ó, em Q2. E essa bobina bem aqui gera um pulso aqui em Q1 também. Só que toda vez que Q2 está ligado, Q1 está desligado. E quando Q1 liga, Q2 está desligado. Através do quê? Dessas bobinas aqui, que são fiadas de forma que a corrente que vai passando aqui por ela, por essa bobina 4, essa bobina bem aqui, ó, 4 e 3, que é a principal, seja através da carga ou através da descarga, é que faz fazer funcionar os transistores. Então é o quê? Um circuito auto-oscilante. A gente vai olhar a forma de onda aqui com o osciloscópio, aqui com o osciloscópio, e a carga e descarga desse capacitor bem aqui, com o nosso osciloscópio. Viu, gente? Vamos fazer a prática aqui, botando o osciloscópio e o multímetro em bancada. Bom, pessoal, começar a fazer as medidas usando o multímetro, tá? O que dá de medir com o multímetro é a tensão de entrada, que vem da rede, a tensão após a ponte retificadora e a filtragem inicial, e a tensão que vai lá para o indutor. Sendo que a tensão em cima do indutor só dá de medir porque o meu multímetro é True RMS.
Porque o multímetro convencional ele não mede, ele só mede forma de onda senoidal. Já o True RMS ele mede qualquer tipo de forma de onda. Então, tá ligado? Eu vou colocar aqui as ponteiras. Aqui todo cuidado é pouco, tá? Porque aqui tem fase. Então não pode bobear. Vou colocar as ponteiras na entrada da rede. Como eu já conheço o circuito, eu sei que é daqui para cá. $210 RMS, que vem na entrada da rede. E de novo. $210, que vem na entrada da rede. Após a ponte retificadora, medida em cima do capacitor, está aqui a tensão retificada. $259. Tensão DC. É qual a tensão? A tensão bem aqui, ó, em cima do capacitor. E a última tensão que dá de medir é a tensão que está em cima do indutor. O indutor, olhando ele por cima, assim parece um capacitor, mas ele tem 4 perninhas, mas só usa 2. Daqui para cá, ó. Aqui fazendo a medida em cima do indutor. 150 volts AC, tá? Sendo que ele só está medindo porque o meu multímetro é True RMS. Vou colocar agora o osciloscópio em bancada para a gente poder olhar as formas de onda aqui na base dos transistores. Ok, pessoal, o circuito está ligado. O osciloscópio já está com a referência conectada. Para medir os pulsos de Q2 da base, a referência que a gente vai usar é o negativo aqui do capacitor eletrolítico da entrada. A garrinha bem aqui e a ponteira bem aqui. Vamos medir também a carga e descarga de C6, que é descarregada através de quem? Através de D5, como já explicado. Que é usada onde? Usado na partida, somente na partida. Essa referência aqui, esses pontos aqui, eu botei um pedacinho de solda para ficar mais fácil de medir. Já está conectado. Colocando aqui na base de Q2. Ajustando a escala. Está aqui, ó, os pulsos que entram na base de Q2. Fazendo o quê? Ligando e desligando ele. E agora onde? Em C6, no capacitor C6. Ajustando a escala. Tá aqui, gente. A carga e descarga do capacitor C6. Que ele funciona só onde? Ele funciona só na partida. No resto do tempo, o D5 descarrega ele. Um caminho de descarga para evitar que o triac torne a disparar. Beleza. Para poder mostrar os pulsos de Q1, eu vou ter que fazer uma jogada aqui diferente, porque a referência não é mais aqui, a referência é onde? Essa bobina com esse resistor aqui, ele forma um divisor de tensão. Então a referência para poder medir a base é essa região bem aqui. Eu vou botar um pedaço de solda bem aqui e mudar a ponteira para a gente poder medir. E aqui, pessoal, fechando a análise, está aqui os pulsos da base do transistor Q1. Que é complementar quem? Lá os pulsos da base de Q2. Beleza, gente? Espero que o pessoal tenha gostado. Tivemos que estudar várias coisas, né? Vários aspectos referente a esse reator eletrônico. Quem gostou, galera, da videoaula, clique em gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!